dia para vocês. Todo mundo animado para a aula hoje? Eu sou a professora Márcia Cristina e mais uma vez estou aqui com você. Bate palma aí, chama a vontade de querer aprender, porque hoje, segundou, estamos aí bem animados. Eu estou, espero que vocês também estejam bem animados, igual a mim. Bem, hoje iremos trabalhar com o conteúdo de matemática. Hoje é segunda-feira. E o nosso assunto, ideias de fração, quantidade contínua. Aí você pode dizer, professora, fração? Muito fácil, vocês não têm ideia. Hoje vocês vão aí ficar craques. Aliás, hoje e amanhã, não perde nenhum detalhe, porque vocês vão ficar assim, primeiras em fração, viu? Então, me acompanha, fica aí comigo. E por falar nisso, não pode esquecer, não é verdade, que nossas aulas vocês podem assisti-la pela TV, vocês podem acompanhar pelo celular, também pelo computador. E olha lá, se perdeu, vai para o YouTube, acesse o Educa Recife, se inscreve, ativa o sininho que vocês vão saber todas as aulas quando chegar lá. E por falar no Educa Recife, eu trouxe aqui para vocês, comentário de alguns colegas. Pois é, eu pedi a semana passada que vocês dissessem qual era a escola e vocês mandaram, olha só. Nós temos aqui primeiro o Renan, numa aula de ciências, disse que amou as aulas. Que bom, viu, Renan? Fico feliz por isso. Tem também aqui, Elisa, da Escola Professor Júlio de Oliveira, presente aqui nas nossas aulas. Que maravilha! Temos também a aluna Judite Luísa, que estuda na Escola Municipal São Miguel. É isso aí, minha gente. Então, vocês estão participando e nós estamos aqui por vocês e para vocês. Se não tivesse vocês aí do outro lado da telinha, não teria sentido estarmos aqui. Então, ficamos muito felizes com a participação de vocês cada vez mais, tá bom? E iremos continuar, iremos aprender a nossa aula de hoje. E olha para isso, que provocação a hora dessa, hein? Vontade aí? Tenho certeza que vocês gostam de cupcake. Olha, uma receita de cupcake. Eu gostaria muito que tivesse aqui na minha mão para eu dar uma mordida bem saborosa para a gente aí, dividirmos, né? Então, nós estamos aqui com uma receita de cupcake. E olha só o que tem aí nessa receita. Meia xícara de açúcar refinado, 3/4 de xícara de óleo, 1/2 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de leite, 3/4 de chocolate em pó e 1 colher de fermento em pó. Essa é a receita do cupcake. Agora, olha aí esses números que vocês estão observando. Estranho, né? Pois é, dois numerais que estão representando uma única quantidade. Vamos ver melhor em destaque na próxima tela? Olha só, vocês estão observando que esses números que estão aí circulado de vermelho, ou seja, é destacado de vermelho, são números, como eu falei anteriormente, são dois numerais que estão representando uma única quantidade. E é justamente sobre isso que nós iremos falar. São números fracionários, são frações. 1/2, por exemplo, está representando uma fração. E você vai entender o que é isso hoje, agorinha. Vamos lá? Olha aqui a nossa mesa, eu trouxe para vocês compreenderem bem direitinho. Olha lá, nós temos aqui na mesa, eu trouxe um copo. Esse copo aqui, ele é um copo de medidas, ele tem várias medidas que nós podemos ter, a sua mãe pode ter aí na casa, a sua avó ou outra pessoa que você vai visitar pode ter um copo desse de medida. As pessoas sempre usam nas cozinhas, né, para medir, principalmente quando vão fazer alguma receita que tem aí esses quebrados, né? Então, esse copo aqui tem várias medidas, como eu falei, e também tem medidas fracionárias. Aqui ele tem medidas fracionárias.
Porque justamente, ó, vocês viram ali, um meio, aqui está representando o meio de um copo, e você hoje vai compreender. Para isso, eu trouxe aqui 2 copos, olha só. Vocês estão observando que esse copo, a medida desse copo até a medição dele aqui, está cheio, né? O copo está cheio, então ele está com a medida completa. Eu poderia dizer que na fração ele está inteiro. E aqui ao lado, eu marquei para vocês, e ele está aqui, ó, pela metade. Então, um está cheio e o outro pela metade. E o cheio que eu estou tomando como referência é a medida aqui que está valendo do copo, tá bom, pessoal? Então, ó, se eu colocar um ao lado do outro, vocês irão observar uma medida inteira, cheia, e a outra metade. É justamente o que apareceu na fração. Tem aqui na receita, ó, 1/2 de xícara de açúcar refinado, por exemplo. E temos também 1/2 de xícara de farinha de trigo, de xícara de farinha de trigo. Aí vamos entender, compreender o que é essa representação. O meio é este copo aqui, ó, que ele está pela metade. Então, se ele está pela metade, ele não é um copo inteiro, ele não é um copo cheio. Aí aparece um número fracionário. Como é que eu vou representar uma coisa que não está inteira, está pela metade, ou é só um pedaço do inteiro? Aí nós vamos aprender. Olha só, vou mostrar para vocês. A fração é representada assim, ó. 1/2, correto? O 1 em cima e o 2 embaixo. Na fração, o 2 embaixo chamamos de meio. E o que é que isso significa? Esse numeral que está aqui embaixo, o 2, é a quantidade que o inteiro está dividido. Esse copo aqui, que vocês observaram, ele não foi dividido pela metade neste aqui? Então, ele está dividido ao meio, em 2 partes. A parte de cima, que está vazia, e a parte de baixo, que ainda permanece cheia. Então, em quantas partes foi dividida aí a quantidade que tinha no copo? Em 2 partes. Este 2 que fica aqui embaixo, que se chama denominador, ele indica a quantidade de partes que eu dividi o inteiro, que no caso aqui seria o copo cheio, em 2 partes, não foi ao meio? Por exemplo, se você tem um bolo e você vai dividir ao meio bem certinho, tem que ser bem certinho, um lado a metade igual ao outro. Então, essa quantidade não foi o bolo inteiro que você ficou, não é? Você deu a alguém a metade e ficou com a outra metade. Então, essa quantidade que você dividiu o seu bolo ou o copo que vocês observaram aqui, fica aqui embaixo, ó, o 2, que na fração lemos como? Vocês já sabem? Meio. E aqui é a parte que você tirou ou a parte que você tomou, como vocês observaram aqui no copo. A metade saiu. Então, se a metade saiu, a metade tinham 2 partes e saiu uma parte. Este 1 significa a parte que você retirou ou que você tomou. Se fosse aqui um suco, você teria tomado uma parte do copo inteiro. E se foi no meio, então é 1/2. E a gente lê assim, ó. 1/2. Então, este copo está representado 1/2. A mesma coisa poderia ser com um círculo. Aqui eu tenho um círculo de fração. Vocês observam que o círculo ele está dividido em 2 partes, não é? Olha só, estão observando? Então, cada parte dessa é 1/2. Se eu pego aqui, ó, esta aqui, eu peguei a metade, igual a parte que eu peguei do copo. Não interessa. Porque, agora só uma dica, tá? Na fração, as partes precisam ser divididas do mesmo tamanho. As partes precisam ter o mesmo tamanho. No copo, vocês observaram, e aqui, tudo igualzinho, mesmo tamanho. Se esse inteiro, que era o círculo, está dividido em 2 partes,
o numeral 2 aparece embaixo, como vocês observaram aqui. E se eu tiro uma parte desta aqui, eu tirei o quê? 1 de 2, ou seja, 1/2. Vocês já compreenderam. Aqui eu vou mostrar outra forma para vocês. Olha só, aqui ó, nós temos um retângulo que ele está inteiro. E se eu dividir esse retângulo em duas partes? Eu vou dividir ele ao meio. Olha a parte aqui que eu peguei. 1 de 2, 1/2. Olha a outra aqui, outro exemplo para vocês. Agora um exemplo diferente. Eu peguei aqui o meu inteiro, como este aqui, e eu dividi ele em quantas partes? Vocês estão observando? Conta aí comigo. 1, 2, 3, 4 partes. E olha só, aqui eu peguei apenas uma parte. O meu inteiro foi dividido em quantas partes? Em 4. As partes estão divididas de forma igual. Então, dessas 4 partes, eu peguei uma. E agora, qual é a fração que eu vou fazer aqui? Vamos pensar juntos? Olha só, eu dividi o inteiro em quantas partes? Em 4. A quantidade de partes que eu divido o meu inteiro, ele vai aparecer aonde? Em cima ou embaixo na fração? Embaixo, no denominador. Olha aqui, para vocês. Olha, esse 4 representa as 4 partes que eu dividi o inteiro. E nesse exemplo, eu pintei quantas partes? Apenas uma. É por isso que eu tenho aqui, ó, 1 de 4. E a fração a gente lê 1/4. Olha só, assim, ó. Dá para vocês observarem? Esta fração, eu leio 1/4. Repetindo, eu peguei uma parte das 4 que tinha. É como se agora você tivesse o seu chocolate, por exemplo, ele não vem dividido naqueles quadradinhos, e você dividisse em 4 partes, 4 quadradinhos, e você tirou um para comer. Então, você comeu 1/4, correto? 1/4. Ah, mesmo, ficou fácil assim, não fica fácil? Pronto, então a gente chegou ali nos nossos exemplos, ó. 1/4. Ah, professora, tem ali também 3/4. E aí, 3/4, como é isso? O meu inteiro está dividido em quantas partes? Presta bem na fração. Presta bem atenção na fração. 3 em cima e o 4 embaixo. Em quantas partes o meu inteiro está dividido? O número de baixo. 3/4. Em quantas partes? Em 4. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui, eu tenho um exemplo para vocês. Eu peguei, ó, a minha fração, meu círculo de fração, e eu dividi em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, lá na receita, eu tinha 3/4. Olha só, o meu inteiro está dividido em 4 partes, e eu peguei, ó, 4 partes, e eu peguei, das 4, eu peguei quantas? 3 partes. Olha o que eu peguei. Eu peguei uma parte, peguei 2 partes e peguei 3 partes. Pronto, eu peguei 3 de 4, ou seja, 3/4. E se escreve assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu representar, olha aqui, a escrita desta fração seria 3/4. E como é que eu represento ela, professora? Olha lá, o número que está em cima é o número que eu peguei, 3. Aí colocamos o tracinho para indicar que é um número que representa uma parte de um inteiro. E embaixo, meu inteiro não tinha sido dividido em 4 partes. Vou mostrar novamente para vocês. Olha aqui, ó. O meu círculo foi dividido em 4 partes. Então, o número de baixo, que se chama denominador, representa
Em quantas partes eu dividi o meu inteiro? E o número de cima, que se chama numerador, são as partes que eu peguei, ou que eu pintei, ou que eu comi. E no caso aqui, eu vou retirar 1, 2, 3 partes. Ok? Pronto, 3/4. Compreenderam, minha gente? Então, fração é isso. É quando nós temos um número que representa não é um número inteiro, não é uma coisa inteira, como vocês viram aqui no círculo. É uma representação numérica que está representando que o número ali está partido. É uma parte de uma coisa inteira, como esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, vamos tirar agora, tá bom? Nós só estamos começando a nossa explicação e vocês vão ver vários exemplos que vocês vão ficar aí craques. Vamos ensinar bem direitinho para que vocês consigam entender tudo, tá bom? Então vamos continuar. Acompanha aqui agora. Olha lá na tela, como eu expliquei, fração, nós vamos aprender fração como parte de um inteiro. Aí vocês estão vendo os círculos divididos, né? O círculo vermelho dividido em duas metades. Olha lá a representação. O círculo está dividido em duas partes, aquele de vermelho. Então, cada partezinha não é nada inteiro. Por isso que o número é fracionário. Esse aí que tem um número em cima, o tracinho e o número embaixo. Então, cada parte desse círculo vermelho é um meio. Olha o amarelo agora, presta atenção. O círculo amarelo está dividido em 3 partes. Por isso que o número de baixo aparece 3. E sabe como é que a gente lê? Terços. 1/3, se for 2 partes, 2/3. 3/3, aí é inteiro. Quando o número de cima, o numerador, está igual ao denominador, é o círculo todo, 3/3 ou o inteiro. E aí, já que vocês aprenderam que vamos ver fração como parte de um inteiro, fração é um pedaço do bolo, é um pedaço do chocolate, não é inteiro, é um pedaço. E a gente representa assim, um número em cima, o tracinho e o número de baixo. Mas vamos ver nos exemplos que vocês vão aprender melhor. Olha bem agora. Nós estamos vendo aqui uma pizza. Ai, que delícia! Hoje eu só estou para comida, viu, minha gente? Aí para dar aquela fominha, para depois vocês tomarem aquele café da manhã delicioso, se não tomaram ainda, tá bom? Então, olha lá. A pizza, apesar dela estar partida, eu peguei algum pedaço para mim? Não peguei. Então, a pizza aí está inteira. Eu não peguei nenhum pedaço ainda. Mas vamos continuar agora. Olha bem ali. Parte do inteiro. Agora vocês estão vendo que eu estou retirando uma parte do inteiro da pizza, ou seja, um pedaço da pizza. E lembrando que os pedaços são divididos de forma igual, não é isso? Todos os pedaços do mesmo tamanho. Olha aí agora, parte de um inteiro vocês estão vendo aí. E vamos continuar a representação. Eu já expliquei para vocês aqui na mesa, mas agora eu vou explicar ainda novamente, bem detalhado, para não ficar nenhuma dúvida. Olha só, ali o tracinho da fração. Quando vocês verem esse tracinho da fração, já sabe que é um número que está aí partido. É alguma coisa que está partida, fracionária. Fracionário, né? Então, olha só. A parte retirada é o número que vai ficar em cima. E a parte de baixo, olha lá, circulado para a gente entender melhor, é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Observa bem essa pizza, pessoal. Conta aí. Em quantas partes esta pizza foi dividida? Contou? Então, esse número, que é a parte que a pizza foi dividida, as partes que a pizza foi dividida, vai ficar aonde? Ali embaixo. Contou? Veja aí se está correto.
8. Isso, então a minha pizza foi dividida em 8 partes. E esse 8 vai aparecer aonde, professora Márcia? Embaixo do tracinho, no denominador. Então a pizza foi dividida em 8 pedaços e está ali. E no exemplo que eu dei, quantas partes eu estava retirando da pizza? Pensa aí naquele... Olha lá a pizza. Quantas partes eu estou retirando? Quantas? Então, esse número que eu estou retirando, essa quantidade que eu estou retirando, vai ser representada onde? Em cima na fração que se chama numerador. E então, agora fica fácil. A parte que eu retirei foi quanto, gente? Olha lá no desenho. Não é isso? Olha lá, 1 em cima e o 8 embaixo. E como é que eu vou ler essa fração? Sabem? Não sabem? Mas vão aprender. Então, eu leio essa fração 1/8. Como só tem uma parte que eu retirei, o 8º é no singular. Eu leio 1/8, que significa uma parte das 8. Eu só peguei uma parte das 8. Muito fácil, eu não falei para vocês que vocês iriam entender bem direitinho? Vamos ver aqui agora. Agora, eu tenho uma outra pizza. Só que esta pizza, eu peguei quantas partes? Observa bem. 2 partes. 2 partes de quantas? De 8. Então, se a pizza foi dividida em 8 partes, onde é que aparece esse número? Embaixo do tracinho. 8 significa a quantidade que eu dividi a minha pizza. E as 2 partes que eu peguei era justamente o numerador, o número que fica em cima. Por isso que nós temos aí a representação 2/8. Olha lá o S aparecendo, porque passou de 1, virou plural. Mais de uma fatia que eu peguei, na anterior era 1/8. Aqui são 2/8, que significa 2 partes das 8. Eu só peguei 2. Compreenderam? Vamos ver mais. Olha aí agora. Luiz comprou uma barra de chocolate. Eu falei que hoje eu estava para comida. Ele comprou uma barra de chocolate e vai dividir igualmente, viu, pessoal? Igualmente para ele e seu irmão. Que fração representa a parte do chocolate que cada um irá ficar? Gente, se eu tenho chocolate e eu vou dividir igualmente, olha lá como é que eu vou dividir. Estão percebendo o traço cortando a barra de chocolate? E aí? Ele está dividindo igualmente é o quê? A metade, igual ao copo que eu mostrei para vocês. Então, se ele dividiu igualmente, cada parte do chocolate representa o quê? O chocolate está dividido aí, nesse caso, como eu botei essa linha preta dividindo, ele está sendo dividido em quantas partes? Em 2 partes. E se o Luiz pegar uma parte dessa, ele pegou o quê? Uma parte das 2. Então, ele pegou, qual é a fração que representa essa quantidade? 1/2, igual ao que eu mostrei para vocês no copo. Olha lá. Uma parte Luiz pegou para ele, ou ele com 1/2, ou o irmão dele com 1/2, porque 1/2 com 1/2 vai dar o chocolate inteiro. Então, ó, como eu leio, 1/2. Não pode esquecer, esse 2 embaixo eu não vou ler um segundo não. Aí é 1/2. Vamos ver outro? Olha só agora. Agora a divisão é diferente, viu? Presta atenção. Na anterior, dividimos ao meio. E agora, olha só, o chocolate, considerando a quantidade de quadradinhos, agora são os quadradinhos que você vai contar. Todos esses quadradinhos que tem nesta barra de chocolate. Considerando a quantidade de quadradinhos da barra de chocolate, qual fração representa a quantidade de quadradinhos que cada um irá receber? Vamos pensar juntos. Conta aí comigo. O chocolate, a barra inteira,
tem quantos quadradinhos ao todo? Ó, 2, sem estar com x, do lado sem estar com x. 2, 4, 6. E mais a do x. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, o chocolate inteiro está dividido aí em 12 quadradinhos. Só que olha o que vai acontecer. Quantas partes estão com x? Das 12, quantas partes estão com x? 6. Então, ó, qual é a fração que eu vou representar agora aí? O meu inteiro, que era o chocolate, está dividido em quantos quadradinhos? 12. Esse 12 vai aparecer aonde, pessoal? Responde aí para mim. Isso, na parte de baixo do tracinho, 12 vai aparecer embaixo. E quantas partes foram pegas, foram pintadas? Quantas partes eu peguei que está ali com X? 6. E esse 6 vai aparecer aonde? Na parte de cima. E aí? Eu formei uma outra fração, que foi a fração, ó, 6 12avos. Quando passar de 10, quando for o número de baixo 10, a gente vai ler décimo. Passou décimo, vai ser 11avos, 12avos, 13avos, 14avos. Então, olha a leitura dessa fração. 6, que foi a parte dos quadradinhos que eu peguei, que eu pintei ali de amarelo, de X amarelo. 6 das 12. Aí, o que significa isso? Que, olha só, 1/2, que foi quando o menino tinha dividido ao meio bem certinho, equivale a 6 12avos, que o 6 é a metade dos 12 quadradinhos. Então, está significando a mesma coisa. São medidas equivalentes. Correto? Então, só para vocês observarem, ó, ele no primeiro exemplo tinha pego a metade do chocolate e no outro também pegou a metade, só que fazendo conta com os 12 pedacinhos. Fica fácil assim, não é, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Então, olha só agora. Outro exemplo para vocês. Agora vamos falar de melancia. Café da manhã tem que ter uma frutinha para gente? A mãe de Maria foi à feira comprar uma melancia. Ela dividiu a melancia em 4 partes iguais. Lembra que para ser fração as partes precisam ser divididas igualmente? Que fração representa cada parte da melancia? Olha bem, o meu inteiro foi dividido em quantas partes? Em 4. E cada pedacinho dessa representa o quê? Será que é 1/2? Será que é 4/4 ou 1/4? Eu só peguei um pedaço da melancia que foi dividido em 4 partes. E então, qual é? Minha gente, olha lá. Qual é a fração que vai representar isso aí? Eu só peguei uma. Só uma. Responda aí para mim. 1/4. Se eu só peguei uma parte de 4, 1/4. Vamos ver agora. Outro exemplo. Miguel estava com um copo cheio de água, igual ao que eu mostrei no início da aula para vocês. E ele tomou a metade. Se ele tomou a metade, pessoal, que fração representa a parte da água que sobrou no copo? O que foi que sobrou do copo? Ele tinha aí o copo, estava completinho e ele tomou a metade. A metade é o quê? Qual é a fração que vocês aprenderam hoje que representa a metade? Ele tomou a metade. Qual é? Responde aí para mim. Olha bem. 1/2. Ele tomou 1/2 do copo, que representa o 1 em cima, que foi uma parte só das duas. O meio não é dividido em 2 partes, por isso que o 2 está ali embaixo. Lembrando que o 2 na fração, quando está no denominador, nós iremos ler meio. Agora vamos ver o próximo. Aqui nós temos, Miguel estava com um copo cheio de água e tomou a metade. Que fração representa a parte da água que Miguel tomou? O que sobrou foi 1/2 e aqui sobrou. É o quê? Aqui faltou. Aqui a parte
Desculpa, só repetindo. Miguel estava com um copo cheio de água e tomou a metade. Olha lá, a metade ali vazia no copo. Se o que sobrou foi o meio, o que ele tomou representa o quê, pessoal? A mesma coisa, né? Que é o quê? Um meio. Adianta aí para mim? Ah, ok. Então, ó, um meio mais um meio vai dar o copo inteiro. Atenção para isso. Um meio mais um meio é igual a um inteiro, como vocês estão observando na figura. Agora vamos falar de bolo. Ana fez um bolo delicioso e dividiu em 5 fatias iguais. Ela comeu 3 fatias. Olha aí a seta mostrando. Que fração representa as fatias que Ana comeu? A primeira coisa que eu tenho que observar é quantas partes o bolo foi dividido? Em 5. E esse 5 vai ser apresentado aonde? Em cima ou embaixo na fração? Embaixo. Então, se o bolo foi dividido em 5 partes, a fração, a primeira parte é o 5 que fica embaixo, que é a quantidade que o bolo foi dividido. E ela comeu quantas partes, minha gente? Ela comeu 3. E essas partes que ela comeu vai aparecer aonde na fração? Em cima, não é isso? Então, ela comeu o quê? Qual é a fração que ela comeu? Ela comeu 3 quintos. Por que 3 quintos, professora? Porque o bolo foi dividido em 5 partes. E é justamente a quantidade de partes que o bolo foi dividido em 5. E a parte que ela comeu, que foram as 3, representa em cima. Formei a fração. Ela não comeu o bolo inteiro, ela comeu uma parte. Então, eu tenho que representar esse numeral, essa quantidade em forma de fração. 3 quintos. Vamos ver a próxima. A próxima, nós estamos aqui, com um joguinho, que esse joguinho você vai comparar as frações. Pode ser em desenho ou em numeral. Vamos ver se vocês conseguem. Olha lá, presta atenção. 2 quartos. Qual é o desenho que também tem 2 quartos? Isso, foi dividido em 4 partes e eu pintei 2. 2 quartos. É a mesma coisa. Vamos ver o próximo. Olha lá o próximo. Como é que eu leio? 3 sextos. Ou seja, o inteiro está dividido em 6 partes e eu peguei 3 partes. Olha lá, 3 sextos. Olha agora o próximo exemplo. Eita, o meu inteiro está dividido em 3 partes e eu peguei 2. 2 terços. Muito bom. E o próximo exemplo, o meu inteiro está dividido em 4 partes e eu pintei 3. A mesma coisa aqui, 3 quartos, as mesmas quantidades. E o último exemplo está dividido em 6 partes e eu pintei 2. 2 sextos, 2 de 6. Então, nós estamos fazendo a equivalência das frações. Muito legal isso, não é? Pode ser com desenho e com fração. É como se fosse um dominó que nós estivéssemos comparando as quantidades. Bem, adiantando, hoje nós trabalhamos com fração e eu tenho uma atividade para vocês. Mas antes, desculpa. Sim, a atividade de desafio para vocês. Bem fácil, viu, minha gente? Olha bem, você vai pegar um círculo. Como eu mostrei aquele círculo aqui, Você pode fazer o seu círculo com uma tampa que tenha em casa, até com um prato. Você faz aí, um círculo. Depois de você fazer esse círculo, você vai dividir ele em 8 partes iguais. Eu não tenho aqui a representação, mas é como se você tivesse... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, um minutinho. Olha só, aqui o meu círculo foi dividido, eu fiz um X, né? Ou uma cruz, e dividi em 4, mas vocês ainda vão dividir igualmente, tá? Dá mais aqui, mais outro xizinho aqui em cima desse, ao lado desse, e vai dividir o círculo em 8 partes
iguais. Precisa ser igual para representar a fração. Depois de você fazer o círculo e dividir em 8 partes iguais, você vai pintar algumas partes. Você é quem vai escolher. Se você quer pintar 1, 2, 3, algumas partes. Depois que você pintar essas partes, você vai compartilhar a sua figura com o colega. E para que, professora, que eu vou compartilhar com o colega? Para ver se ele aprendeu a nossa aula de hoje, né, minha gente? Então, depois que você vai compartilhar, o seu colega de sala, o seu colega de turma, aí você vai pedir para ele representar em forma de fração a parte que você pintou, o seu círculo, só a parte que você pintou, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, ó. Quando eu tinha o meu inteiro e eu pintei só um pedaço dele. Nesse caso, eu pintei um meio, que representei assim. É isso que ele vai fazer. Você vai entregar o seu inteiro dividido igualmente e pintado as partes que você quis pintar e pede para ele representar na fração para ver se ele consegue acertar, para ver se ele conseguiu compreender a nossa aula de hoje. E assim vocês vão discutindo, né? Trocando aí figurinhas para ver se compreenderam mesmo ou não. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tenham aprendido. Se não aprendeu, amanhã ainda vamos continuar com outra ideia de fração, mas não vai perder não, tá bom? Então, um cheiro grande no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!